Gente, continuando a nossa aula, vamos lá. Eu não disse que ia falar sobre parágrafos? Pois é, os parágrafos eles são blocos de ideias estreitamente relacionadas. Lembra como eu falei que inicia ou no espaçozinho, que eu disse que colocasse o dedo, ou recuo. A letra sempre maiúscula, a letra inicial, e pode ser a partir de uma palavra. E nós vamos ter aí, por exemplo, na narrativa, nós vamos ter sempre, geralmente vai ter sempre a fala dos personagens, não é isso? Então nós vamos ter sempre alguém falando sobre alguma coisa. E quem é que fala, quem é que conta a história? O narrador. Gente, escritor, lembre-se, a diferença entre narrador e escritor. Quem escreve é a pessoa real, narrador é quem narra a história, que conta a história dentro da história. Então nós vamos lá. Temos o discurso direto, que é quando nós temos exatamente a fala do personagem. Quando o narrador coloca exatamente o que o personagem falou. Como, por exemplo, sim, vem acompanhado de travessão, antes e depois. Assim, ó, ele vem, né, disse a mulher. Aí nós temos o discurso indireto. O que é o discurso indireto? Quando o narrador só expressa a ideia do que o personagem falou. E vem sem travessão, que seria esse tracinho aqui. Aí vamos lá. Ele falou que iria ou que viria. Então tem acordo com... Né, ele não vem? Ou ele deu a certeza de que iria. Nós temos aí a descrição mais detalhada, enfim, do parágrafo, de como ele se originaliza, e também em relação à fala dos personagens. Ou o discurso direto, que é quando tem exatamente o que o personagem falou, ou o discurso indireto, quando o narrador ele joga ali para o leitor apenas a ideia daquilo que o personagem teria dito. E uma coisa só interessante é que, tipo, isso foi na página, tá bom? Página 64. E na página 63 você tem que ver uma coisa muito importante. A relação da interação do personagem, dos personagens, enfim, e do texto, a relação, o propósito comunicacional é a interação. Você precisa saber o porquê daquele texto, você precisa entender o propósito comunicativo daquele texto, porque todo texto vai ter um propósito comunicativo. Por exemplo, uma bula de remédio, ele vai ter a intenção, o propósito comunicativo dele, fazer com que você tome corretamente aquela medicação. Então, todo texto vai ter um propósito comunicativo. Nós temos aí, a partir disso, o quê? A interação, ou seja, como aquele texto interage com o seu leitor e também, no caso, entre si, entre os personagens. Na página 63. Então, assim, ó, temos aí que tudo se baseia pela interação, ou seja, de alguém para alguém, porque não tem lógica falar sozinho. Então, assim, essa questão da interação é o quê? Essa conversa entre quem fala e quem lê, quem ouve, quem está assistindo. Então, nós temos o texto, que é o quê? Uma atividade interacional comunicativa ligada a uma situação específica. Ou seja, um contexto. O contexto é a situação. E o texto é a interação, ou seja, é aquilo que acontece. Lembra que temos a linguagem verbal e não verbal. E o texto ele é aquilo que está escrito ou falado. Lembrando sempre que nas linguagens não verbais, a gente, por exemplo, vai ter uma dificuldade se você não compreender legal expressões, por exemplo. Você vai precisar que aquela charge, aquele quadrinho esteja escrito alguma coisa. Mas tem pessoas que elas já conseguem se comunicar ou conseguem perceber as coisas apenas por expressões faciais, gestos, olhares, enfim. Como eu disse para vocês nas aulas passadas. Então nós temos aí linguagem verbal, linguagem não verbal e temos as interações acontecendo em todos esses acontecimentos de fala, de escrita, de aulas, por exemplo, virtuais, enfim, tudo isso aí nós temos a interação. Então a interação ela é a base da linguagem. É para isso que serve a linguagem, para interagir, para que possamos ter um entendimento. E lembrando sempre que o propósito da comunicação, como é um entendimento, né, a linguagem, o propósito da comunicação, aliás, o propósito da linguagem é a comunicação, então é procurar o que? O entendimento, fazer com que a gente fale algo que seja entendido e como também a gente entenda aquilo que, por exemplo, independente de se você falou no gesto, na expressão, na fala, na escrita, mas também o seu propósito não é fazer com que eu entenda se estivermos conversando, então o propósito da linguagem é a comunicação, é a interação entre as pessoas, é fazer com que um entenda o outro, ok? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas é bem fácil se você prestar bem atenção. O propósito da comunicação, da linguagem, na verdade, o propósito da linguagem é a comunicação, é a interação entre as pessoas, ou seja, é um falar e o outro entender e poder responder, ok?
Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Eu dividi aí os dois temas para facilitar, para não ficar também vídeos tão compridos, mas para que você preste bem atençãozinho em tudo direitinho. E eu vou passar atividade. As atividades de hoje se encontram nas páginas 61 e 62, como também na 63 a 67. Aliás, 65 a 67. Vamos lá. Só reforçando. Atividade. Lembrando que a gente vai fazer a mesma coisa. Vocês fazem, vão mandando para mim para eu ter noção do que vocês estão fazendo, mas também vou corrigir o livro pessoalmente, como fiz agora nessa última parte. Fiz semana passada, na verdade. Vamos lá. 61 a 62. Aliás, vai até a 63, tá bom? Aí vocês pegam da 65 a 67, tá bom? Tenham todos uma semana abençoada, maravilhosa, debaixo do cuidado da proteção de Deus. E até a próxima aula. Um cheiro, meus alunos, tá bom? Tchau!